estudo do livro This de call is now Romanos. being recorded. Hoje é o último estudo do livro de Romanos. Nós vamos estudar os capítulos 14, 15 e 16. O capítulo 16, o capítulo 15 e 16, ele vai dar muitos conselhos para a gente, né? E, a partir desses conselhos, nós vamos analisar como é que eles podem nos instruir, a prática desses conselhos em nossa vida. Antes, porém, eu quero fazer a última recordação aqui, desde o primeiro capítulo. Faço isso em 5 minutinhos, porque eu quero que vocês saibam o que Paulo falou no primeiro capítulo, no segundo, no terceiro. Eu vou repetir bem devagar para a gente poder ter isso em mente. Eu sei que vocês já sabem isso, né? É só para a gente firmar isso aí, que eles chamam lá na universidade de fixar, exercício de fixação, né? Então, no primeiro capítulo, né, Paulo vai mostrar os pecados dos gentios, vendo que gentios eram aqueles que não eram judeus. Então, no primeiro capítulo, Paulo vai descrever a miséria dos pecados da iniquidade dos gentios. Eles praticam muitos pecados, praticam o homossexualismo, praticam a incredulidade, praticam toda sorte de pecados. Então, Paulo diz que eles vivem em pecado, muito embora conhecendo ao Senhor. No capítulo 2, Paulo vai fazer a mesma coisa, mostrar os pecados dos judeus e chamar os judeus de hipócritas. Vocês são hipócritas porque vocês pregam uma coisa e não vivem isso. Então, Paulo vai ser muito firme com os judeus, porque ele pertencia ao povo judeu, ele é mais firme com o povo judeu do que com o povo gentil. Ele chega a dizer até, lá no capítulo 2, que os gentios não servem ao Senhor por causa dos judeus. Então, é muito forte aquilo que Paulo fez. Então, gente, no primeiro capítulo, Paulo mostra os pecados dos gentios. No segundo capítulo, Paulo mostra os pecados dos judeus. No terceiro capítulo, Paulo vai mostrar que judeus e gentios estão ambos em pecados. Aí no 3:23 ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem da graça de Deus. Então, como ele mostrou o capítulo dos gentios no primeiro capítulo, no pecado dos gentios no primeiro capítulo, o pecado dos judeus no segundo capítulo, e o pecado dos judeus e gentios no terceiro capítulo, no quarto capítulo ele vai dar a receita para a pessoa deixar de pecar, que é a justificação pela fé. Ele vai pegar, então, lá o exemplo de Abraão e vai mostrar que Abraão foi justificado pela fé. E qual é, então, essa justificação? É a pessoa se ajoelhar e reconhecer o pecado, né? Se arrepender do pecado, confessar o pecado e tentar abandonar o pecado. Capítulo 4, Paulo faz tudo isso aí, é a receita que ele dá, tanto para os gentios do capítulo 1, quanto para os judeus do capítulo 2, gentios e judeus no capítulo 3, com a justificação pela fé, ou seja, reconhecer que pecou, confessar o pecado, se arrepender e tentar abandonar o pecado. Do capítulo 5 até o capítulo 8, Paulo vai fazer o seguinte, ele vai dizer que existem várias condenações. Existe a condenação da lei, a lei condena a gente, né? Existe a condenação do pecado, o pecado também condena a gente. Existe a condenação da morte, que é o prêmio para o pecado, e existe a condenação da ira de Deus. Ele vai mostrar essas 4 condenações dos capítulos 5 ao capítulo 8. Mas ele vai mostrar também, nesses mesmos capítulos, gente, a libertação, a libertação que a pessoa pode ter da condenação da lei. Ele vai mostrar também a libertação que a pessoa pode ter da condenação do pecado. Ele vai mostrar a libertação que a pessoa pode ter da condenação da morte e vai mostrar a libertação, como é que você consegue se libertar da ira de Deus. Então, tudo isso nós vimos apenas para termos aqui da condenação da lei, nós vamos ter que guardar a lei. Ela condena, mas nós começamos a guardar, não vamos viver sob a condenação da lei, mas sob os auspícios da graça. A condenação do pecado é quando nós confessamos o pecado, nos arrependemos e confessamos o pecado, reconhecemos o pecado, nos livrar da libertação, da condenação do pecado. A libertação da condenação da morte será a ressurreição.
Assim como Cristo ressurgiu, nós também iremos ressurgir, nos livrando, portanto, da condenação da morte. E a libertação da condenação da ira é quando nós estamos vivendo sob a proteção de Deus no amor, né? Na graça, na sua graça, que a graça encerra aí o perdão, a misericórdia, a bondade, a piedade, a salvação, a reconciliação. Ele faz isso. Já no capítulo 9, Paulo vai falar sobre a incredulidade dos judeus. Eles eram absolutamente incrédulos, muito embora conhecendo tudo, mas eram incrédulos. No capítulo 10 e 11, Paulo vai mostrar a rejeição dos judeus. Que rejeição foi essa? Não foi Deus que rejeitou o povo judeu, foram os judeus que rejeitaram a Deus. São 4 rejeições, vou lembrar aqui novamente. A primeira rejeição é quando eles dizem que eles não têm outro rei senão César, Cristo não é o rei deles. A segunda, nós não queremos Cristo, queremos Barrabás. A terceira rejeição, crucifica-o, Pilatos, crucifica-o. E a quarta e última rejeição do povo judeu foi o apedrejamento de Estevão, quando, no ano 34, termina todo aquele período profético de 490 anos que Deus havia dado para o povo judeu se voltar para eles. Né? Então, essas 4 rejeições, Paulo mostra aqui no capítulo 10 e 11. No capítulo 12, Paulo vai mostrar sobre a eficiência do sacrifício vivo, que é a nossa adoração, do sacrifício santo, que é a nossa dedicação, a nossa devoção, né? Do sacrifício vivo, do sacrifício santo, do sacrifício agradável, que é o nosso serviço e a nossa santificação. E ele vai falar também no capítulo 12, para nós não amarmos o presente século, mas vivermos sempre em novidade de vida com o nosso culto racional, que é o culto da razão. No capítulo 13, finalmente, Paulo vai falar sobre a obediência que nós devemos ter com as autoridades. E hoje nós vamos ver aqui no capítulo 14, vamos começar do verso 8, gente. O verso 8. Olha o que significa. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Paulo aqui, esse livrão aqui que a gente tem da Igreja Adventista, com 1.200 páginas, ele vai dizer que Paulo aqui está se referindo ao fim dos tempos, ao final dos tempos, quando nós seremos perseguidos, gente. Quando nós seremos, alguns morrerão em favor de Cristo. Porque, como nós sabemos, nós estamos vivendo, nós temos que 7 eventos que vão preceder a vinda de Cristo. Olha que coisa interessante. São 7 eventos que vão preceder a volta de Cristo. 4 desses eventos estamos vivendo agora, aqui, nessa reunião. E 3 eventos ainda estão por se cumprir. Então, esses 4 eventos são os seguintes. Primeiro, a sacudidura. Está já havendo a sacudidura, é o ato de pessoas estarem saindo da igreja, abandonando Cristo, e outras pessoas vindo para a igreja, né, se unindo a Cristo. Esse que é o processo da sacudidura, em grosso modo. Depois da sacudidura, nós temos a chuva temporã, que é o derramamento do Espírito Santo em nossa vida agora. Se nós estamos aqui, foi obra do Espírito Santo. Se nós estamos aqui nesse momento, foi o Espírito Santo que nos tocou a mente para estarmos aqui. Então, a chuva temporã. Mais tarde, nós teremos a chuva serôdia, quando finalmente a igreja estiver bem unida, com bastante fé, Deus vai derramar a chuva serôdia para nós terminarmos o Evangelho. Agora temos o terceiro, que é o alto clamor. O alto clamor é a pregação do Evangelho para todo mundo. Então, nós estamos pregando o Evangelho. Por exemplo, se estamos aqui, estamos pregando o Evangelho, estamos na igreja, estamos pregando, estamos no mercado, estamos pregando, os pastores, os membros, os anciãos, os membros da igreja, as crianças, todos nós estamos pregando. A Novo Tempo, por exemplo, tem 1 milhão de estudantes da Bíblia aqui no Brasil. Temos a Novo Tempo lá na América, a Novo Tempo, o Hope Channel lá na Inglaterra, o Hope Channel lá na Austrália. Então, estamos pregando o Evangelho. E, finalmente, o que está acontecendo agora, o quarto evento, é o juízo investigativo que está sendo praticado neste momento lá no céu. Fale, Desirê.
Gente, se quiser interromper, pode interromper. Não, eu ia perguntar se você vai pular essa parte da alimentação, que é do 1 ao 7? Não, na alimentação nós vamos ver lá no capítulo 15. Alimentação nós vamos ver no capítulo 16. Aí vai ser bem mais completo, tá bom? Então tá bom. 16, vamos ver lá. Depois disso aqui, então, nós falamos sobre os 4 eventos, né? Ou seja, estamos vivendo com Cristo nesses 4 eventos. Os outros 3 eventos são o decreto dominical, que ainda não está em vigência. Depois temos o fechamento da porta da graça. E, finalmente, as 7 últimas pragas para depois Cristo voltar. Então, Paulo disse: nós estamos vivendo hoje com Cristo, vamos viver com Cristo. Mas se chegarmos a morrer, vamos morrer em Cristo, porque a ressurreição está pronta para nós, né? Então, 8. Agora eu gostaria de voltar lá no verso 4. Diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para suster. Agora o 10, gente. Tu, porém, por que julgas teu irmão? Lá em Mateus 7, o verso 1, eu gostaria de ler isso para vocês. Mateus 7, o verso 1 diz assim, ó, sobre julgar as pessoas, né? O 7:1 fala assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós também nos dirão vós também. Então, aqui, Jesus está dizendo para nós não julgarmos as pessoas. Existe, infelizmente, na nossa cabeça, aquele desejo de comentar, aquele desejo de falar, aquele desejo até de julgar. Mas o conselho que Paulo nos dá é para que não julguemos os nossos irmãos. Não podemos absolutamente julgar o nosso irmão, porque ele pode estar fazendo a coisa certa e nós podemos estar fazendo a coisa errada. Então, o julgamento não é coisa de Deus. Vamos deixar que Deus cubra. Paulo aconselha deixar que Deus faça o julgamento por ele mesmo. São lições de vida para a nossa vida espiritual hoje. Agora, eu gostaria de ver com vocês o verso 11. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho. Em Filipenses 2, 10 e 11, diz que todo joelho se dobrará perante o Senhor. Paulo afirma aqui, no comentário, que até Satanás vai se dobrar perante o Senhor, minha gente. Quando Jesus vier, né, pela terceira vez, depois do milênio, então que aparecer no céu, Satanás vai se curvar perante o Senhor, Satanás vai se curvar, vai se ajoelhar lá no conflito, lá no grande conflito, a página 624 do grande, mostra isso. Ele vai se ajoelhar não para adorar o Senhor, mas para reconhecer a sua justiça. Vai reconhecer que o Senhor Cristo foi justo, é justo e será justo. E ele, então, se rende à justiça de Deus, porque ele sabe que seus dias já terminaram. Então, todo joelho se dobrará perante o Senhor. Cedo ou tarde, minha gente, todos nós vamos nos dobrar os nossos joelhos. Aqueles, naturalmente, que escolherem ficar com Cristo. Porque uma grande parte, uma grande parcela da população vai escolher não estar com Cristo, infelizmente. Foi como lá no Monte Carmelo, quando Elias rogou que todos se ajoelhassem perante o Senhor, né? E isso aconteceu. Portanto, aqui Paulo exorta para que nós, né, busquemos ao Senhor, para que nós entreguemos a nossa vida ao Senhor em justificação, reconhecendo o pecado, confessando o pecado, se arrependendo do pecado e procurando nos libertar do pecado, para que possamos ter uma santificação no Senhor. Vejamos agora, dobrando aqui a página, o versículo 19, gente. Diz assim: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. O que Paulo quis dizer aqui? Sobre a união. Gente, o que é a união na igreja? É a união
é a formação, a união é a harmonia entre os membros da igreja. Nós devemos ter união em casa, no trabalho, na universidade, na igreja. A união que Paulo fala aqui é a harmonia que deve haver entre os irmãos, não só na igreja, mas em todos os setores da nossa vida. E como está difícil nós termos harmonia hoje em dia, mesmo na família. Mesmo na família, gente, está difícil nós termos união e harmonia. O segundo item que Paulo fala é a unidade. Ora, a unidade é nós evitarmos divisões onde nós estamos. Divisões na família, divisões na escola, divisões na universidade, divisões no trabalho e divisões na igreja. Onde Paulo ia ao longo da sua jornada, desde a primeira viagem, havia divisões nas igrejas que ele fundava. Umas pessoas preferindo Pedro, outras preferindo Paulo, outras preferindo Apolo. Então ele diz: não existe isso, somos todos cristãos, não podemos criar divisões onde nós, no nosso lar, na nossa igreja, na universidade, no nosso trabalho, divisões são coisas do inimigo. Então, a união, segundo Paulo, é a harmonia entre nós, a unidade é que nós não nos entreguemos a divisões, a grupos separados, e tem a uniformidade. A uniformidade, gente, é nós permanecermos, perseverarmos na união e na unidade. Então, esses são os itens que Paulo dá. Ele vai ainda, no comentário, vai dizer que Paulo, estudamos isso na lição da Escola Sabatina, Paulo vai dizer que os cristãos necessitam de humildade, de mansidão e de paciência. Ou seja, é a união, a unidade, a uniformidade, a humildade, a mansidão e a paciência. Aí ele vai dizer: se nós não conseguirmos ter esses 6 exemplos em nossa vida, então a receita dele é a seguinte: suportai-vos uns aos outros em amor. Eu acho muito bacana o que Paulo diz aqui. Suportai-vos uns aos outros em amor. Por quê, gente? Porque se não temos humildade, não temos a paciência e não temos a mansidão, então vamos nos suportar. Agora, o que é suportar uns aos outros em amor, gente? É eu cumprimentar, eu falar, mas não, eu não ter ligação com a pessoa, mas respeitar, tentar amar, tentar ser cortês, gentil com as pessoas. Isso, se nós não conseguirmos ter a união, a unidade, a uniformidade, a humildade, a mansidão e a paciência. Aí, então, ele diz: então, vamos nos suportar uns aos outros em amor. Paulo dá exemplos, Paulo dá conselhos para a vida espiritual. Muito embora muitos não seguem. Às vezes, nós não temos como seguir isso, mas é necessário que nós ouçamos as palavras que Paulo fala aqui em Romanos. Vamos para o verso 21. Desculpe, verso 20. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Paulo vai falar aqui sobre a alimentação, que nós vamos repetir isso, gente, aqui no capítulo 15, é que nós vamos estudar sobre a alimentação. Deixa eu ver. No capítulo 15 ou no 16, aqui para frente, nós vamos estudar muito sobre alimentação. O que Paulo diz, na realidade, neste verso aqui, é para nós cuidarmos com aquilo que nós nos ingerimos, porque há pessoas que comem muito, não é? E Paulo tinha esse cuidado de trazer à igreja, por onde ele passava, trazer coisas boas, trazer alimentos saudáveis para as pessoas. Isso vamos ver um pouquinho aqui na frente. Passemos agora para o 15, gente. Ora, no 15, nós temos logo de cara aqui no verso 2. Diz assim: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Paulo, a partir na carta do capítulo 15, ele vai começar a dar conselhos
para as igrejas que ele havia fundado. E conselhos que servem para nós hoje também. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom e que causa edificação. Ora, gente, o que é agradar o próximo? É ser gentil, bondoso, cortês com aquele que está ao nosso redor, o nosso vizinho, né? O nosso parente, o nosso irmão, necessita de respeito, amor e honradez. Paulo fala aqui no comentário, os comentários dizem que Paulo está falando da honradez, do amor, da gentileza, da cortesia que nós devemos ter para com o nosso vizinho, para com o nosso irmão de igreja, para com o nosso colega de trabalho, para com o nosso colega lá da universidade. Ou seja, no âmbito onde vivemos, Paulo aconselha que nós devemos ser edificadores. Como é difícil, minha gente, respeitar um vizinho abusado. Como é difícil respeitar um síndico que não respeita você. Como é difícil nós edificarmos o outro, aquele que está juntamente conosco. O que nós, às vezes, queremos é dar as costas. Mas, segundo o cristianismo, nós vamos estudar lá no Grande Conflito, o cristianismo original, eles tudo faziam para poder unir as pessoas. A unidade hoje, a não ter divisões dentro da igreja, é fundamental. Então, Paulo vai nos aconselhar a termos edificações sociais em nosso meio, porque é uma coisa muito difícil. Há controvérsia, há problemas, há intrigas, há dissensões, animosidade, entre nossos irmãos. Gente, olha o que eu vou dizer aqui. O derramamento, a chuva serôdia, que é o derramamento final que Deus vai mandar para nós podermos terminar esse evangelho, só virá se nós praticarmos isso aqui. Se nós formos corteses, obedientes, nós passamos todos os dias pelo processo da justificação pela fé, confessando os nossos pecados, né? Nos arrependendo, fazendo com que Deus nos perdoe, pedindo a intercessão de Cristo para nós. Gente, quando Cristo prometeu aos discípulos que ele enviaria o derramamento do Espírito Santo, ele disse: não saiam de Jerusalém, fiquem unidos, fiquem em união, em harmonia, não haja divisões entre vocês, fiquem unidos lá no cenáculo em Jerusalém. Eles ficaram ali por 50 dias unidos, orando ao Senhor, até que veio o Espírito Santo, a chuva serôdia sobre eles. Então, o mesmo Cristo quer que façamos hoje, permaneçamos unidos em oração, né? Nos unindo a cada dia, sendo cortês, gentis, obedientes com aqueles que nos cercam. E vamos, minha gente, implorar ao Senhor que derrame sobre nós a chuva serôdia, que é o poder do Espírito, que é um derramamento do Espírito sem medida em nossa vida. E aí vamos terminar o Evangelho, a pregação do Evangelho. Capítulo 4, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Eu gostaria de ler aqui 2 Timóteo 3,16, gente. Olha que coisa maravilhosa diz ali. 2 Timóteo 3,16, já está aqui na minha mão. 2 Timóteo 3,16 vai dizer o seguinte, ó. Vejam bem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ora, Paulo diz aqui no verso 4, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Gente, as Escrituras que foram escritas ao longo de tanto tempo, mais de 1.500 anos, por 40 homens diferentes, 40 inspirações diferentes, tudo foi escrito para o nosso bem. Portanto, o que estão estudando aqui de Paulo, esses conselhos de Paulo, foram escritos lá no primeiro século para o nosso ensino hoje.
Aquilo foi escrito para o nosso ensino hoje. Ou seja, se Paulo exorta a igreja para que sejamos corteses, para que tenhamos edificações, para que confessemos o nosso pecado, para que Deus esteja ao nosso redor, para que o Espírito Santo... Isso foi escrito para o nosso bem, para que nós tivéssemos a inspiração do Espírito Santo, nos preparando para a chuva serôdia que deve chegar. Esse é o grande objetivo da igreja. A senhora White diz em seus livros, nós devemos orar todos os dias para termos a prática desses conselhos de Paulo, a fim de que possamos esperar com fé e alegria o derramamento do Espírito Santo sobre nós. O verso 11. Desculpa, o verso 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ou seja, o sentimento que eu tenho por mim, eu devo ter também pelo meu próximo. Gente, Paulo, no finalzinho de Romanos, é só conselhos, ele só vai dar conselhos. Aí cabe a nós aceitarmos ou não. Veja que coisa maravilhosa. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo, ou seja, ele quer que nós tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve de Cristo para conosco. Se Cristo nos amou, se Cristo nos deu a percepção do amor, para nós amarmos. Existe, gente, o que se chama da imanência, dos atributos imanentes de Deus. São aqueles atributos que ele divide com a gente. Por exemplo, Deus não divide com a gente a imutabilidade. Lembra? Deus não divide a onisciência, a onipresença, a onipotência. Nós não temos isso. Mas ele divide conosco o amor. Ele ama, nós somos capazes de amar. Ele perdoa, nós somos capazes de perdoar. Né? Ele tem misericórdia, nós temos capacidade de ser misericordiosos. Portanto, Deus divide isso conosco. É o que Paulo diz aqui, ó. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento que Cristo teve por nós. Ou seja, se nós conseguimos perdoar, é uma dádiva que Deus nos dá porque Ele nos perdoa. Se nós conseguimos amar, estamos no mesmo sentimento de Cristo para conosco, estamos amando. Se Deus nos dá o privilégio de perdoar, de ser misericordiosos, estamos tendo o mesmo sentimento que Cristo teve por nós, e Cristo tem por nós. Então, devemos ser misericordiosos, devemos ser amáveis, gentis, bondosos. São os conselhos que Paulo está nos dando. Agora, o verso 11. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Gente, o louvor é importante na vida, né? O louvor é coisa maravilhosa. Nós temos o louvor na igreja, temos o louvor, mas nós não temos cantado muito em casa, né? Nós não temos feito muito exercício do cântico, mesmo nos cultos de casa, mesmo nos cultos de pôr de sol, no culto da mãe, não tem cantado. Então, Paulo diz aqui, né, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios e todos os povos o louvem. Gente, o louvor, quando começamos a cantar na igreja, os anjos param o que eles estão fazendo e cantam conosco. A senhora White diz isso. Vou repetir isso. Quando nós cantamos na igreja, ou cantamos em casa, ou louvamos o Senhor em tudo, os anjos param e louvam conosco. Não nos esqueçamos que nós vamos pertencer ao grande coral celestial. Quando estivermos no céu, vamos pertencer ao coral celestial e vamos louvar ao Senhor todo o tempo. Paulo já quer nos preparar para esse louvor agora. E nos preparando para esse louvor, ele está, na realidade, nos colocando uma santidade maior através do louvor, para já termos isso aqui na terra, quando chegarmos no céu, já estamos adaptados ao louvor ao Senhor. O verso 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e obras. Gente, Paulo tinha um amor enorme pelos judeus. Paulo tinha um amor enorme pelos gentios.
Sabe o que, é que ele disse uma vez? Viu, gente? Sabe o que, é que ele disse, José? Ele disse assim, eu quero me tornar uma maldição junto com o meu povo. Eu quero me tornar uma maldição. Por quê? Deus estava longe, o povo estava longe de Deus. E o povo estava sentindo problema de estar longe de Deus. Então, ele amava tanto ao povo judeu, que ele disse assim, eu quero sofrer uma maldição junto com o meu povo. Eu quero pertencer a esse povo. Eu quero amar esse povo. Quero que Deus me torne uma maldição junto com o povo. Olha como ele amava esse povo. Ele dizia mais, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão por causa desse povo. Paulo teve muitos problemas em sua vida por amar demais o povo. Vejam que ele esmurrava o corpo, ele dizia que ele tinha um espinho na carne. Gente, o maior espinho na carne que Paulo possuía, segundo este comentário aqui, era quando ele aprovou a morte, o apedrejamento de Estevão. Ele estava ali, e quando Estevão morreu, tiraram as vestes de Estevão e colocaram aos pés de Paulo. Ele pegou, ele guardou as roupas de Estevão. Isso, ao longo da vida dele, da vida cristã, era um espinho na carne, era uma coisa que ele sentia um remorso tremendo por causa disso. Ele sentia um remorso tremendo porque ele tinha perseguido a igreja de Cristo. Ele, a caminho de Damasco, foi a última viagem, mas ele fazia muitas viagens para pegar cristãos onde eles estiverem e trazia sob algemas para Jerusalém para eles serem mortos ou sacrificados ou presos. Isso, na cabeça de Paulo, ao longo do ministério dele, era um espinho, parece que ele não se perdoava de haver feito isso. Porque ele dizia, Senhor, eu orei 3 vezes por esse espinho na carne que eu tenho. Aí Deus disse, Paulo, a minha graça, a minha graça é maior do que esse espinho. A minha graça é maior do que a sua aprovação. A minha graça é maior do que os seus problemas. Então, confie na minha graça e você não vai ter problema. Ele escrevia esses conselhos porque ele queria amenizar o sofrimento da igreja. Vamos aqui para o verso 30, gente. Assim, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações. Ou seja, Paulo era um homem de oração. Gente, Paulo era um homem de oração, mas ele lutava por tudo quanto ele queria fazer. Por exemplo, ele brigou com Pedro, porque Pedro estava humilhando os gentios. Ele teve uma briga com Barnabé, e Barnabé queria levar o menino, o sobrinho dele, para pregar, que havia desistido. Ele brigou com Marcos, ele teve problemas de briga também com os filósofos. Ou seja, era um homem que, quando a pessoa não aceitava o evangelho, ele ficava transtornado. E ele pedia perdão a Deus para não ser dessa forma. Nós temos relato aí, a briga dele com o Barnabé foi de tal ordem que eles quase se juntaram na briga. Foi uma coisa séria. Então, Paulo também tinha os seus defeitos, só que ele pedia perdão ao Senhor e Deus o inspirava para escrever essas coisas para nós. Era uma forma dele passar esses conselhos para nós, e ele já tinha vivido, já tinha sofrido essas coisas. Então, na realidade, o que Paulo vem dizendo ao longo do livro de Romanos, ele vem nos mostrando o pecado, ele nos mostrando a iniquidade, e ele vai dando a receita. Cada vez ele dá a receita. Ele mostra o pecado e diz como é que sai do pecado. E ao final do livro de Romanos, o que ele vai fazer é aconselhar as igrejas por onde ele passou, principalmente a igreja de Roma, aos romanos, para que não se poluíssem com o pecado. E isto está atualizado em nossos dias. Isso está aqui para nós em nossos dias, não há como fugir disso, né? Daquilo que ele nos diz. Vamos agora aqui para o capítulo 16, que é bem interessante. Ele diz aqui sobre onde está a parte que eu separei da alimentação. Eu não estou achando aqui, parece que é o 16, acho que é aqui mesmo. Ele começa no 16, dando ainda mais conselhos para as igrejas.
Ele diz assim no verso 17: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Gente, nós temos grupos no trabalho, em casa, na família, na igreja, na universidade. Temos grupos que fazem divisões. É o que ele diz aqui. Rogo, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Ele pede para nós nos afastarmos deles em termos de escândalos, mas não é para nós nos afastarmos deles socialmente. Nós apenas não devemos participar desses escândalos. Vocês vejam, quem é que não tem escândalo na família, gente? Quem é que não tem escândalo no trabalho? Quem é que não tem divisões na igreja? É por isso que Cristo ainda não veio. Porque nós temos problemas em nossa igreja, em nossa família, em nosso lar, em nossa escola, em nosso trabalho. Então, Paulo diz aqui: não façamos divisões. Nós não podemos pertencer a grupos divididos em qualquer das nossas atividades. Eu me lembro que na universidade nós tínhamos lá, eu formava grupos, e os grupos às vezes brigavam entre eles, um querendo o melhor para o grupo. Ou seja, a divisão existe em todos os lugares. Então, Paulo aconselha para que nós tenhamos, na realidade, distanciamento daqueles que estão provocando problemas, provocando a divisão, não vivendo em união, não vivendo em harmonia. Gente, porque qual é a família que não tem uma desavença? É coisa que o inimigo provoca para haver divisão na família. Muito embora Paulo diga isso, mas nós temos que viver com a realidade. Nós temos problema de divisão, nós temos problema de família. Então, o que Paulo, na realidade, diz é que nós evitemos esse tipo de coisa. Não vamos participar nesses problemas de divisão que existem, divisões que existem em todos os lugares. Agora, nós vamos entrar aqui na parte da alimentação, né? E ele falou aqui, que é, na realidade, no 14. Ele diz assim, no verso 15: se por causa da comida, lá no capítulo 14, verso 15, por causa da comida, o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Gente, Paulo vai nos aconselhar sobre alimentos. Que alimentos nós estamos ingerindo hoje? Gente, nós temos o alimento carne. Eu falei aqui para a Rosemary, eu estava comendo carne 2, 3 vezes por semana, agora estamos tentando eliminar. A Coca-Cola já eliminamos há muito tempo. Gente, eu fui ler sobre isso aqui, eu descobri umas coisas tremendas. Eu descobri que o limão com a água pela manhã, com um copo de água espremendo meio limão ou um pouco de limão, ele vai fazer uma desintoxicação a partir logo da manhã. Depois do limão, uma colher de azeite. O que eu li sobre o azeite é uma coisa impressionante. Já te dou a palavra. Depois, o que eu li sobre o tomate cru. Então, são coisas que nós devemos... O que eu li sobre o mel são coisas que nós devemos... Ultimamente, nós temos feito vegetais cozidos. É uma delícia. Né? Saladas antes do almoço são coisas... Então, Paulo vem dizendo aqui sobre o alimento que nós devemos buscar alimentos saudáveis. Eu sei de pessoas de nossa igreja que tomam 1 litro de Coca-Cola por dia, minha gente. Como é que Deus pode agir? Fale, querida. Não, você falou assim, nós estamos, né, eliminando a carne, a Coca-Cola. Você, né, meu bem? Eu já eliminei. Você já há muitos anos não come. Porque senão eu falo uma coisa, eu prego uma coisa e você está falando outra. Então, eu estou só fazendo essa observação. Isso aí.
Mas você vai conseguir, viu? Em nome de Jesus. Então, devagarinho. Olha, o que eu faço pela manhã? Eu tomo limão, eu tomo azeite, eu como um tomate, eu como um tomate cru, eu tomo uma colher de mel. Faço tudo para poder ter uma alimentação saudável. Na hora do almoço é uma salada antes do almoço. Ou então, no almoço, nós temos aqui os vegetais cozidos. Gente, a gente precisa, de uma forma ou de outra, se libertar das coisas ruins. O pior é que na nossa igreja há pessoas que ainda permanecem na carne, permanecem na Coca-Cola, permanecem no refrigerante, permanecem nas coisas gordurosas. Não pode. Então, nós vemos que Paulo, ele mostra aqui, olha aqui, por exemplo, no verso 21, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar ou se ofender ou se enfraquecer. Ou seja, o nosso exemplo em questão alimentar pode enfraquecer um interessado na igreja, né? O que você acha, Desirê? Você que falou a respeito. Essa Você parte, tem que levantar a mão, José, tem que levantar a mão. eu estava lendo, e essa parte, no primeiro momento, eu falei, nossa, ela parece que ela está falando contra o que a irmã Ellen White fala sobre o conselho do regime alimentar, né? Mas, na verdade, ela está falando sobre a questão de... Paulo está falando sobre a questão de condenar o outro sobre a questão da alimentação. Mas ela fala coisas muito importantes, né? Que a alimentação, que a questão da carne, por exemplo, ela até duvida, na época, ela falou algumas vezes, antes de eu falar disso, né? Por que algumas pessoas consideram toda a literatura dela inspirada, mas o conselho sobre regime alimentar não é tão inspirado, né? Muita gente faz essa distinção porque acho que pega na questão alimentar é difícil. E Mas, vai assim, contra o costume que a pessoa tem, né? exatamente. Mas ela fala que nesses últimos tempos a carne vai ser assim, ela dificulta, inclusive, que a pessoa consiga ter uma ligação espiritual mais, vamos dizer assim, mais livre, né? Mais refinada com a mensagem do Espírito Santo, né? E que o não consumo da carne, o controle do alimento vai ser uma das coisas que vai ajudar a gente a passar pela tribulação. Então, não é pouca coisa, né? Verdade. É muito importante. Então, eu também fiz uma limpa geral. Esse ano já se foram 10 quilos a menos, já, graças a Deus. Mas comendo muita coisa saudável, muita alimentação crua, sabe? Até nem cozinhando. Comendo muito alimento cru. E dá uma diferença mesmo, assim, mentalmente, uma clareza mental maior, assim. Então, quando eu estava lendo essa parte, no primeiro momento, eu fiquei, nossa, que estranho, né? Parece que está falando contra, né? E, na verdade, não, tem até uma explicação aqui pelo menos na minha Bíblia, que é a Bíblia missionária, ele fala ali que, na verdade, Paulo estava falando sobre a questão do jejum, de comer ou não legumes ou carne no jejum ou tirar determinados alimentos, né? Então, e sobre o dia também, porque ele fala assim, algumas pessoas fazem distinção dos dias, como se um dia fosse mais especial que o outro, e dá a entender, né? A pessoa pode achar que tem a ver com o sábado, mas na verdade não. Está falando sobre os dias de jejum. Então, são questões importantes para a gente estudar mesmo, né? Porque passando assim, lendo rapidamente, você pode ficar na dúvida, falar, não, então Paulo realmente liberou, inclusive os animais imundos, né? Ele Não fala é. ali, o que é impuro... O limite está lá em Levítico 11, né? Exatamente. O que ele diz aqui, na realidade, ele diz que tudo pode ser comido, mas aquilo que Deus permitiu lá em Levítico 11. Ele não generaliza a coisa, né? É difícil, né, gente? É difícil. Eu sei que é uma luta tremenda, mas nós precisamos lutar, né? Eu preciso lutar, vocês precisam lutar, a igreja precisa lutar e tentar vencer essas coisas, né? Eu falei aqui um dia desse, falei, não, vamos comer mais carne. Não vamos comer mais carne. Mas realmente, na realidade, somente eu, com Rosemary, há muitos anos não come carne, não. Ela tem uma alimentação. Inclusive, você falou que está comendo alguma coisa crua, ela está comendo coisas cruas também. Né, querido? O que você está comendo cru, amor?
O microfone. Eu como chuchu ralado cru, que é muito gostoso, ele é docinho. Quem não comeu, faça isso. Eu como a abobrinha ralada crua, a cenoura, a beterraba, e é saborosa. Todos têm um sabor muito bom. Eu gosto. E eu acredito que seja assim. O inimigo, ele é muito astuto. Ele sabe o que bloqueia a inteligência do ser humano. E quando nós colocamos muito alimento no nosso estômago, ou muito doce, eu sou uma pessoa que gosto muito de doce, mas eu tenho que me controlar. Eu comecei no regime alimentar agora, porque se você assim fazer a tua vontade, tem uns que gostam muito de massa, tem outros que gostam muito de salgadinho. A minha fraqueza é o doce, mas eu não posso fazer isso, então tem que ter um controle muito grande. E quando você come demais qualquer coisa, ou açúcar, ou massa, isso atrapalha a sua conexão com Deus. Então, a gente precisa ter um É o que controle, a né? Rezê falou, atinge a inteligência, né? Atinge a inteligência. E você fica, de repente, muito sonolento, não quer ler, não tem vontade. E quando você está, assim, numa fase de desintoxicação alimentar e continua isso, você tem mais disposição, você é mais animado, você tem vontade de fazer as coisas. Ao contrário, quando você, né, pesa o seu estômago. Então, assim, quando Ellen White fala isso, e algumas pessoas não gostam, é porque tem essa dificuldade, mas a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Se hoje eu não tomo mais refrigerante, né, é por isso que eu vou condenar o meu irmão que toma, né? Vamos orar por ele para que ele consiga se libertar disso. Se eu não como carne hoje, não vou condenar quem come, de jeito nenhum. Cada um tem seu tempo. Então, a gente precisa, com simpatia, com oração, ajudar os nossos irmãos, porque isso vai fazer a diferença. Porque todo aquele, assim, eu fui na casa de uns parentes meu, uma tia lá em Campo Mourão, eles já pensaram que eu estava muito chata, porque geralmente quem para com essa alimentação se torna chato, né? Aí ela falou: o que que eu vou fazer para ela comer? Eu não sei o que fazer. A minha prima me ligou e falou assim: olha, eu estava na casa de uma outra tia, faça algum prato aí natural que você goste e traga, porque aqui vai ter carne, vai ter isso, isso, isso. Eu falei: nem sem problemas, eu faço. Mas para mim não precisa, tendo uma salada, não estando temperada, tá tudo certo. Aí eu fui e fiz. E todo mundo comeu e achou muito gostoso. Fiz um soufflé de couve-flor. Então, é assim, a gente tem que mostrar, não é acusando quem come, porque eu gosto, não vou dizer que eu não gosto de carne, passar a sentir o cheiro do churrasco é muito gostoso, dá assim, né? Agora já não mais tanto como antes, né? Mas a gente gosta, só que a gente tem como que se diz, um domínio, né? De conseguir se libertar disso, através do poder de Deus, porque pela nossa vontade a gente não consegue. A gente tem que orar e pedir isso para Deus, essa mudança, essa transformação. Então, por que que a gente vai ficar acusando o nosso irmão? Vamos orar por ele também e orar por nós para que a gente continue, né, firme nesse propósito. Porque muitos vão e de repente, não quero mais, vou deixar isso, vou voltar a comer carne, né? Então, a gente tem que orar um pelos outros nesse sentido também, da alimentação, para que Deus nos dê vitória, para que sejamos mais inteligentes para falar do amor de Deus. Então, aqui ele termina, na verdade, o capítulo 16 é só despedidas, né? Ele saudando as pessoas, sauda um, dá pecado para outro. E ao final, lá no verso 27, ele diz: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Ele fecha o livro de Romanos com esse verso aqui, e eu gostaria até de lembrar a vocês o que está lá em Gálatas, em Gálatas 2:20, para nós termos a conclusão. O que Paulo fala lá em Gálatas 2:20, depois dele ter feito toda a sua pregação, todo o seu trabalho? Diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Então, são coisas bonitas que Paulo nos traz, conselhos maravilhosos. É difícil acatar, mas vamos orar, como a Rosemary falou, com jejum, com oração, nós iremos conseguir, em nome de Jesus. Agora, podemos comentar ou levantar dúvidas sobre o livro de Romanos. Quem gostaria de começar a falar um pouquinho? Além da Rosemary. Rosemary já falou. Algum comentário, Ana Lúcia? Seria? Não, no momento não. Pessoal, peço desculpa aí eu ter saído, momento Ok. previsto. E antes de ter começado o estudo, Deus tocou muito forte, assiste, participa, tal. Eu mesmo estou com muita dor na perna. Assim, um probleminha, né? Que a gente tem, a idade vai chegando, né? Não tem como evitar. Já está ficando com 60, né, Matheus? Não, falta muito ainda. Pois é, mas é isso mesmo. Mas Alguém? aí, Sim, continue. né, quando voltei, e o Espírito Santo me tocou muito forte daquilo que algumas pessoas já sabem disso, eu já falei, de que ele um dia me falou, ó, você vai encontrar as pessoas que eu escolhi para fazer uma coisa muito, muito importante. Não precisa ser grandiosa, né? Eu já falei isso com algumas pessoas. E a forma como as pessoas, né, direcionaram no começo do estudo, tal, eu percebi muito forte o poder de Deus em cada um de nós, por Amém. estarmos, né, estudando a palavra de Deus, tal, e levando esse projeto adiante, a gravação e propagando, isso é bem importante. E Amém. agora é hora de a gente dar um passo a mais, usar isso tudo que a gente está aprendendo, como a irmã mesmo disse. Esse é o grande pulo do gato agora, nesse momento que a gente está vivendo. Mesmo em meio às tribulações, às dores de cabeça, os problemas, se a gente acredita que chegou o fim, a gente tem que agir como o fim já tivesse e já está. Quem, Amém. né, tem uma consciência mínima cristã já sabe que chegou, a gente é privilegiado. Nós somos a geração privilegiada que tem a oportunidade de ver Jesus voltar. 10, 15, 20, eu não sei, cada um tem o seu, né? Pensamento, mas fico muito feliz, parabéns, né, Israel, Desirê, por todo o trabalho e empenho. Eu sei que não é fácil, sei que montar um estudo tal, as pessoas que vê parecem, não, é tranquilo, tal, já sabe, já passou isso antes, mas é diferente, a gente sempre tem que, né, a dedicação, empenho, Tem que dedicar muito. e glória a Deus por isso, pela sua vida, que Deus continue dando saúde, sabedoria para estar conduzindo a gente, Amém. né, por sempre. E agora, pessoal, é essa a ideia, chamar mais pessoas, propagar isso aí, ó, vai ter o estudo e tal, participar, faz uma listinha com 5 nomes de pessoas que você quer ver no céu, que é essa a ideia, né, o trabalho de publicações, né, quem que você quer ver no céu? E faz uma listinha e convida, e deixa o Espírito Santo agir. Aproveitar que é o começo de um novo ciclo, né, de estudos, para a gente fazer isso, formar de novo um grupo, porque a ideia é a gente propagar isso. E a semente vai sendo lançada, o Espírito Santo vai tocando e as pessoas participando. Eu É agradeço isso demais. mesmo, E Matheus. isso é isso. Foi tudo É isso fantástico, mesmo. né? Efésios é fantástico, lições fantásticas. Amém. Valeu, pessoal. Vamos falar com os nossos amigos, né, parentes, sobre o estudo que vamos fazer. Porque esse estudo é para o adventista, mas ele se direciona ainda mais para o não adventista, né? Nós vamos fazer alguns convites, né, especiais aqui no nosso prédio, para ter uma família aqui que está, né, que a gente já viu mais ou menos que eles podem aceitar. E vamos convidar os nossos amigos, vizinhos, para esse curso. Né? Fale, querido. Não, falando aí, só dando uma continuidade no que o Matheus falou, nesse próximo estudo, a gente poderia ver para quem nós direcionamos alguns livros. Claro que tem pessoas que você nem conhece, mas aquelas que você conhece. Você podia ligar e falar, você já começou a ler aquele livro, está gostando? Não, nem abri. Olha, mas se você quiser estudar junto com a gente, Não. nós Boa temos um ideia. grupo que vai estar estudando 2 capítulos por semana, é isso? Isso. Uhum. 2 capítulos por semana, você lê, daí você tira as dúvidas, você faz novas amizades, e vai, né, interagindo, e vai indo, e eu acho que esse aí é um caminho, né? Não sei se, de repente, são 2, 3 que você lembre, que são mais perto, mais próximos de você, faça esse chamado, até mesmo para quem é da igreja, né? Porque eles também doaram o livro para alguém. Peça que eles venham e que traga alguém que eles doaram o livro.
e vai ser assim uma corrente muito grande do bem, né? A gente vai estar aprendendo e vai estar também ajudando o próximo. No sábado vamos falar sobre isso, né? Vamos falar, repetir isso que você falou, que aqueles que deram livros aos vizinhos, aos parentes, aos amigos, aí podem voltar a falar, como a Rosemary sugeriu. Já começou o livro? Não, não comecei, né? Então vai haver um estudo específico sobre aquele livro. De repente a pessoa se interessa e vem aqui estudar conosco, né? Tá bom? E aí Vamos mesmo, fazer se não, como é gravado, pessoal, a gente tem que criar esse hábito de passar nas nossas correntes. Pessoal que gosta aí, né? Por favor, não fique mandando para mim de novo, repetido, todo mundo, agradeço. Mas para quem participa aí, manda, é importante. Claro, verdade. Muito bem, gente. Vamos então orar ao Senhor para que Ele abençoe esse novo estudo que teremos a partir do dia 12, né? Esperamos ter gente não adventista nesse curso, porque é preciso muito cuidado no convidar, no explicar, né? Para não ferir as pessoas. E Deus vai nos abençoar, o Espírito Santo vai estar conosco e vários não adventistas vão estar conosco, amém? Amém. Vamos orar Amém. então para... Alguém quer mais falar alguma coisa? Vamos orar ao Senhor, O portanto, né? pessoal queria, eu acho, não queria, não? Hein? Ana Abrir o Lúcia. microfone. É, Desculpa, não. Fale, querido. Eu queria só uma informação. Aquele livro que o senhor sorteou, eu não sei para quê, qual foi o grupo, é o livro de Romanos. O autor qual? É o John Stott, é? Tem do John Stott, que é excelente, viu? A mensagem do livro de Romanos é o nome, e tem comentário, a mensagem do livro de Romanos, Ah, tá. John Stott, né? Parece que é cultura. E tem também do Hendrickson, Comentários do Novo Testamento Romanos, também é excelente, viu? São 2 livros maravilhosos. Ah, tá. Eles vão explicar isso aqui. Eu tenho aqui, eu consulto mais o nosso aqui, que é o do Adventista, né? Mas eu consulto também os livros deles, né? Que são excelentes. Naturalmente, é uma coisa ou outra que a gente não concorda, mas, no geral, isso é muito bom o que eles dizem, os comentários que eles têm. Eles explicam em detalhes, né? Porque ali eles têm a página inteira para detalhar. Aqui nós temos um tempo pequenininho para falar sobre muita coisa, mas ali eles têm a página inteira e são 300 páginas, 400 páginas, 500 páginas, e a gente se delicia realmente com isso, né? Certo. Vamos orar ao Senhor? Amável Deus do céu, nós te agradecemos o estudo que tivemos do Paulo, do seu livro de Romanos. Aprendemos, Senhor, as formas pelas quais nós podemos nos libertar do pecado. Aprendemos sobre as leis, sobre a condenação, sobre a libertação. Enfim, Senhor, obrigado por esse estudo. Que ele fique gravado em nossa mente e de quando em quando nós possamos ler novamente a Bíblia do livro de Romanos, ler comentários para não esquecermos os conselhos que o teu grande apóstolo deu. Queremos também pedir a tua bênção sobre o novo estudo que teremos a partir do dia 12. É um estudo difícil, um estudo direcionado àqueles que não são adventistas, mas nós te pedimos que o teu Espírito Santo esteja sobre nós, abençoando e separando aqueles que precisam ouvir esse estudo, e que tu tragas as pessoas para que possamos ter momentos de espiritualidade, de alegria espiritual, estudando a tua palavra através da história, através da Bíblia. Dá-nos um restante de semana bem feliz, e fica conosco, os nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, e aqueles que iremos fazer contato para esse curso, que tu também abençoes. Nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito bom, vamos então falar, Amém. vamos aí, temos o WhatsApp, a gente vai tentar nos comunicar sobre isso, e vamos convidar as pessoas. Agora, aqueles que não tiverem o livro, não sei se Rosemary tem ainda livro aqui. Tem livro, mas quem não tiver o livro para o estudo, pode pedir que a gente providencia, tá? Deixa eu só dar um aviso aí, Israel. Amanhã, o culto da Igreja do Besta, o tema vai ser Nos Braços do Pai. Quem quiser participar, tá? Eu já estou convidando vocês, tá certo? É o culto de quarta-feira, o culto de oração. Então, se sentirem um desejo no coração, participem.
Amém. Muito bem, uma boa E a noite, vamos mãozinha nos da Ana preparar. Lúcia, Israel, a mãozinha da Hein? Ana Lúcia. Ana Lúcia está com a mão